Que a paz de Cristo esteja conosco. Nós vamos mais uma mensagem. Essa mensagem que eu vou colocar hoje, eu passei dias, meses e meses imaginando assim, devo responder ou não devo responder? Mas há um comentário que eu vi, mas eu achei por bem responder. Então eu vou querer dizer à pessoa que colocou essa mensagem, colocou no meu WhatsApp, dizer que quando a gente vai definir um estudo bíblico ou a gente vai explicar algo para alguém, a gente deve ler os versículos que combinam, os outros que não combinam, é um encaixado no outro, um respondendo o outro. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Porque a pessoa me passou uma mensagem quanto à relação do cristão com as autoridades, que nós deveríamos obedecer a todas as autoridades. Paciência. Eu não posso obedecer, se eu sou cristão, uma autoridade que não está nos preceitos do meu Deus. O meu Deus, como disse a pessoa, um Deus com D maiúsculo. Então é a esse Deus com D maiúsculo que eu sinto. E veja só o que diz. Romanos 13, a pessoa me passou, vou ler aqui na Bíblia. É Romanos 13, 1. Mas ela não passou o 7. Vou ler o 1 e vou ler o 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem fora por ele instituído. Verso 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Aí eu pergunto, como é que eu posso honrar uma pessoa que não tem os preceitos de Deus? É como Pedro falou. Pedro foi muito claro quando ele disse: então Pedro e os demais apóstolos, afirmando antes, importa obedecer a Deus. O cristão tem que obedecer a Deus. Então eu vou ler aqui um trechozinho pequeno. A função a ser exercida pelas autoridades foi instituída por Deus. Porém, isto não significa que todo indivíduo que exerce essa função tenha sido aí colocado por Deus. Acaso que indivíduos usurpam o poder? Eles usurpam o poder. Eles não são colocados por Deus. Eles usurparam o poder. Então, vamos ter como exemplo Hitler. Hitler matou milhões de judeus. E sabe o que acontecia aos judeus? Aqueles judeus que eram condenados a morrer naquela hora, eles iam e pediam, se ele era via aquele mais jovem morrer, ele pedia assim, não, mate eu, porque ele é jovem, ele precisa viver, eu já vivi mais tempo. Então, esse é um governo de Hitler que eu devo obedecer? Mas de maneira nenhuma eu não vou obedecer. Porque ele foi um usurpador. Não foi Deus que colocou ele lá. Então, nesse tempo na Alemanha, os judeus, um prato de comida, eles dividiam com muitos
aqueles que estavam com 2 dias sem comer, aquele que ganhava comida, dava para aquele que estava comendo. Então, observem o que eu estou falando, o porquê que o cristão deve estar sempre do lado certo. Se eu sou cristão e sirvo a Deus, o errado é errado, o certo é o certo. Então, eu tenho que estar do lado certo. Não é porque minha amiga, porque um filho, uma filha, não, eu conheço os preceitos de Deus, sou cristão e sirvo a Deus. Então, se eu sirvo ao meu Senhor, eu vou ser a favor de todas as suas leis, porque eu vivo na lei de Deus. Então, eu não vou obedecer a governos usurpadores. E eu exemplifiquei Hitler. Quando as autoridades são submissas à vontade divina, é dever do cristão submeter-se a elas. Veja a diferença. Porém, quando isso não ocorre, a sua atitude deve ser a mesma de Pedro, que eu falei agora, e dos demais apóstolos diante do Sinédrio em Jerusalém. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eu me preocupo mais em obedecer a Deus, ao meu Senhor, do que os homens. Esse é o meu dever de cristão. Está em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Está aqui em Atos 5:29. Por outro lado, não cabe à igreja envolver-se em questão política, pois Cristo declarou. Quando Cristo declarou que igrejas não deveriam se envolver com política, ele não estava falando de uma forma geral assim, porque eu falei já, o que é errado, o que é certo, e o cristão tem que estar do lado certo. Eu deixei tudo acontecer para me postar esse vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai ser derrubado, ou se ele vai ficar, mas é o que o meu coração está pedindo. Mas veja o que foi que João respondeu. Respondendo lá, João 18:36, vocês podem conferir. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, foi nessa hora que foi interpretado que as igrejas não deveriam, mas as igrejas não deveriam se interferir na política, mas quando ela disse que a política estava certa, que a pessoa estava certa. Agora, vocês acham que o cristão não deveria ir contra Hitler? O cristão tinha que ser contra ele, porque ele não praticava o bem. Então, todo governo usurpador não devemos obedecer. Devemos obedecer a Deus. É isto que eu tenho a dizer para minha amiga que me passou e para todos aqueles que até agora não entenderam, porque as igrejas lutaram tanto em nossos tempos agora para que houvesse uma eleição, não vou nem mexer com isso. Mas eu quero dizer, quando for enviar um versículo para uma pessoa, confira outros versículos. Não se baseie em um só, porque um só versículo podemos interpretar. Então, espero que todos entendam essa mensagem. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações e em Cristo Jesus.
E até a próxima mensagem. Na tristeza de ver-te partir, sinto Deus.